Olá a todos vocês do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Conforme a nossa programação prévia, vamos dar prosseguimento então ao estudo sobre o Livro dos Espíritos, questões 1018 e 1019. Então, começando pela questão 1018, em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Bom, antes de analisarmos a resposta, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa pergunta, porque está subentendido nessa pergunta duas ideias. Primeiro, que o sentido das palavras do Cristo não haviam sido bem compreendidas. E segundo, que através da pergunta aos espíritos, portanto, através do espiritismo, seria possível obter o verdadeiro sentido dessas palavras. Por que Kardec parte dessas duas premissas? Em que ele se baseia? Bom, em primeiro lugar, segundo o Evangelho de João, Jesus teria afirmado que ele teria muito mais coisas para dizer, mas que os seus discípulos não teriam condições de compreender. Então, ele promete que rogaria ao Pai e esse enviaria um Consolador que viria restabelecer o que ele havia dito e explicar todas as coisas. Portanto, segundo o próprio Evangelho de João, Jesus teria afirmado categoricamente que ele não disse tudo, que o que ele disse seria deturpado, precisaria ser restabelecido no futuro, e que esse Consolador, além de cumprir esse restabelecimento, ainda por cima explicaria tudo aquilo que ele não pôde explicar. Mas quando viria esse Consolador? Se os discípulos de Jesus não tinham condições de compreender o que ele veio dizer naquele tempo, não seriam em poucos dias, em poucos meses, mesmo em poucos anos, que eles estariam aptos a isso. Era necessário que muitas mudanças acontecessem, que a ciência se desenvolvesse, fazendo novas descobertas, que houvesse um progresso das luzes na sociedade, que houvesse um desenvolvimento das ideias de uma forma geral, para que a humanidade pudesse estar madura o suficiente para compreender as novas mensagens que viriam ser trazidas. Pois bem, o Espiritismo vem, então, 18 séculos depois da mensagem trazida por Jesus, numa época já quando as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, o renascimento cultural, o iluminismo, já haviam tornado a humanidade mais propensa a novas ideias, a ideias mais amplas, ao conhecimento científico. Então, nesse ambiente surge o Espiritismo, que se apresenta como a terceira revelação da lei de Deus, o Consolador prometido por Jesus. Ele se coloca como uma continuidade da mensagem do Deus único, que teve em Moisés o seu primeiro revelador, em Jesus o segundo, e a terceira revelação seria então os Espíritos. E ao mesmo tempo, o Espiritismo se revela como a ciência nova, que vem nos revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal, trazendo uma explicação natural para fenômenos até então tidos como sobrenaturais, que estão presentes em todas as culturas dos povos antigos, nas mais diversas religiões, inclusive no cristianismo. Então é assim que, se colocando como uma ciência que descortina as leis que explicam esses fenômenos, e também se colocando como a terceira revelação, a continuidade da mensagem do Deus único na tradição judaico-cristã, é assim que o Espiritismo se coloca como autoridade para revisar as tradições antigas, em especial as tradições cristãs, buscando então trazer à luz o verdadeiro sentido de conceitos e palavras antes expressas de forma alegórica e agora explicadas de forma racional, clara
e objetivo. Então, é isso que está por trás desta pergunta de Kardec. E é isso que justifica a sua pergunta. Em que sentido se deve, então, entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Bom, partindo então agora para a resposta. Os judeus, eles esperavam um Messias que viria restaurar o reino de Israel em toda a sua pujança, em todo o seu poderio político, militar, econômico, que esse reinado teve na sua época áurea, que corresponde ao reinado de Davi, quando as 12 tribos de Israel e Judá estavam unidas, quando os judeus obtiveram importantes vitórias contra seus inimigos mais próximos, os seus vizinhos, que ameaçavam a sua soberania. Portanto, uma época em que eles gozaram de muita prosperidade. E após esse período, houve o cisma das 12 tribos, a divisão entre elas, houve diferentes domínios estrangeiros, dos assírios, dos babilônios, os gregos, os macedônios e, por fim, ao tempo de Jesus, o domínio dos romanos. E eles então eram saudosos daquele período áureo do reinado de Davi e esperavam um Messias que restaurasse aquela época dourada, trazendo de volta o poderio, a autoridade do reino de Judá e Israel, expulsando os dominadores estrangeiros. E naquele tempo, muitos candidatos a Messias se apresentaram e foram duramente repelidos, duramente reprimidos pelas forças do Império Romano. E quando Jesus surge, ele vem trazer a proposta do reino de Deus, que era um reino diferente daquela expectativa. Um reinado não baseado nesse poderio político, militar, mas um reinado do domínio espiritual. Um reino que não vem com aparências exteriores. Um reino que está dentro de nós e que, portanto, deve ser construído de dentro para fora. Que reinado, então, seria esse que Jesus vinha trazer? O reino de Deus que Jesus vinha anunciar, que se aproximava, é um reino cujo alicerce é o amor. Toda a mensagem de Jesus se baseia na mensagem do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo, como a nós mesmos, em todas as circunstâncias. Portanto, ele reina sobre todos os corações que aderem a essa mensagem. Todas aquelas pessoas que buscam agir no seu dia a dia, na relação com o outro, de forma altruísta, procurando pensar no bem do outro, procurando ir além dos seus próprios interesses. Todos aqueles que se aproximam dessa mensagem e procuram vivenciá-la dentro das suas possibilidades, está construindo esse reino. E Jesus reina, então, sobre todos esses que já se permitem participar dessa construção. Todos nós trazemos as sementes do amor em nosso coração e o contato com pessoas que já expressam um pouco desse amor em suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes, na sua conduta, fecunda o coração daqueles com quem eles entram em contato, vivificando essas sementes, esses germes latentes do amor no coração daquelas pessoas ao seu redor. Ou seja, o amor é contagioso, ele tem essa capacidade de se espraiar, de se espalhar. E quanto mais ele se espalhar, mais próximos estaremos da construção desse reino no nosso planeta. Quando esse amor tiver se espalhado por todo o nosso planeta, o reino de Deus será aqui. Mas esse reino ainda não é aqui. As sementes do amor em nossos corações ainda estão muito abafadas pelos espinhos das paixões, dos vícios morais,
de todos os arrastamentos a que estamos sujeitos. E os espíritos, nessa resposta, apontam em especial o apego aos bens materiais como um grande obstáculo para que a gente tenha acesso a esse reino. O apego aos bens materiais está na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais duvidamos da vida espiritual, da continuidade da vida, mais nos apegamos aos bens materiais. Quanto mais duvidamos do futuro, mais apostamos tudo no presente, no aqui e agora. Mais vale um pássaro na mão que dois voando, como diz o ditado. E por isso, apostamos tudo no presente. Damos tudo para o imediatismo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Valorizando em excesso os bens materiais e desprezando as questões do espírito, nos envolvemos cada vez mais pelos interesses imediatistas, do consumismo, dessa rotina insana em que, em geral, nos vemos envolvidos na aquisição, muitas vezes, do supérfluo e não percebemos o quanto nos afastamos da proposta do Cristo. E não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e às riquezas, ao dinheiro. Então, em geral, ficamos tão envolvidos com a aquisição dos bens materiais que não nos damos conta. Até que surge um revés, o desemprego, a doença, a morte de um ente querido, de um familiar, a invalidez, ou mesmo nesse momento essa pandemia que paralisa as atividades na maior parte das vezes e nos faz repensar o que realmente é necessário, o que realmente nós possuímos de verdade, qual é a nossa verdadeira propriedade, o que é que nós estamos de fato guardando em nosso tesouro. E nós passamos então, ou temos essa oportunidade de refletirmos naquilo que nós estamos construindo para o nosso futuro, naquilo em que nós estamos apostando a nossa felicidade, em bens perecíveis que padecem junto com o corpo, ou com aquilo que nós realmente levamos conosco, os nossos valores, os nossos conhecimentos, a nossa inteligência, coisas que fazem de fato a nossa verdadeira bagagem, nosso verdadeiro tesouro. Por isso nós precisamos desenvolver esse desapego, que não consiste em negligenciar as coisas materiais, mas em dar o justo valor àquilo que é da matéria, àquilo que é do espírito. É saber se servir desses bens em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. É saber sacrificar os interesses materiais em benefício dos interesses espirituais. É saber perdê-los sem murmurar, caso venhamos a passar por essa experiência, e não nos desesperarmos. Enfim, o desapego aos bens materiais é uma pré-condição para entrarmos no reino de Deus. Bom, e diante então de uma sociedade tão voltada para os valores materiais, para o apego, para o acúmulo do supérfluo, tão voltado para a projeção social, Kardec então faz esse questionamento. Será possível mudarmos esse estado de coisas? Será que realmente conseguiremos implantar o reino de Deus na Terra? Bom, o bem reinará aqui quando a humanidade tiver banido o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, que são consequência direta do interesse pessoal, são a fonte de todos os nossos vícios morais. Então é contra o orgulho e o egoísmo, ou o interesse pessoal, se preferir, que todos os nossos esforços devem ser direcionados. E para isso é preciso coragem. É preciso mais coragem para vencer-se a si mesmo do que para vencer um inimigo. Essa luta é bastante difícil, porque é uma luta contra os nossos próprios interesses pessoais, é contra o homem velho que habita dentro de nós, é aquele bom combate
de que falava Paulo. É preciso, então, realizar o esforço dessa transformação pessoal. Só a partir dessa transformação é que o mundo ao nosso redor será transformado. Ela começa de dentro para fora. Por isso, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão que nós, no Espiritismo, costumamos interpretar como reencarnação, acredito que tem um sentido ainda mais amplo. Não basta renascermos, é preciso nos renovarmos. E nós podemos renascer nesse sentido a cada dia. Mas para isso é preciso deixar de ser impermeável às mudanças e estar disposto a desaprender velhos conceitos, velhos hábitos, velhas ideias cristalizadas que estão dentro de nós. À medida que as pessoas vão realizando essa transformação, o número dessas pessoas comprometidas com o bem, com o amor, vai aumentando e vai atraindo, por consequência, espíritos bons que vêm nos inspirar boas ações, boas atitudes. Simultaneamente, aqueles indivíduos retardatários, mais refratários às mudanças, à medida que vão desencarnando, vão sendo pouco a pouco substituídos. Então acontece um processo de imigração e emigração dos espíritos, um processo gradual de transformação. Com o tempo, uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer. Mas a velocidade dessa transformação, ela depende da nossa adesão pessoal a esse projeto que Jesus nos apresentou, o projeto da construção do reino de Deus baseado no altruísmo, no amor ao próximo, na fraternidade. Portanto, não existe uma data específica, uma data limite para que essa transformação ocorra. Quanto mais nos esforçamos para fazermos essa transformação social, mais nós aceleramos a chegada desse reino. Quanto mais nos acomodamos ou nos tornamos refratários às mudanças, mais nós adiamos esse projeto. A nossa existência ela é muito curta para nós apreciarmos todo o processo de mudança que vem acontecendo. Mas se nós pudéssemos abranger com a vista um período mais longo, nós veríamos o mundo velho desabando, caindo em ruínas, e o mundo novo surgindo dos escombros do mundo velho. Uma nova ordem de coisas se estabelecendo, novos costumes, mudanças nas relações sociais, nas instituições, nas leis, tudo modificado. As ideias velhas foram aos poucos substituídas pelas ideias novas que desabrocham com a nova geração que surge. Aqueles espíritos retardatários, mais avessos às mudanças, que perseveram no mal, são encaminhados a mundos menos adiantados, onde eles aplicarão os conhecimentos que eles adquiriram para impulsionar o progresso dos espíritos habitantes daquele mundo mais atrasado. Dessa forma, eles beneficiam o mundo para onde vão e eles próprios também se beneficiam e se adiantam dessa forma na sua caminhada evolutiva. Então, há um degredo desses espíritos que atrapalhariam o progresso do mundo que passa por esse processo de transformação moral. Então, eles são dali retirados e colocados no mundo onde eles serão úteis. Serão úteis para o seu próprio progresso e para o progresso daqueles que lá habitam. Como esses espíritos perceberão essa experiência do degredo nesse mundo menos adiantado, comparando a sua situação, a sua nova situação, com a situação que eles tinham anteriormente? Não se sentiriam eles como verdadeiros anjos decaídos? Não é para eles como se eles tivessem sido expulsos do paraíso? O mundo do qual foram expulsos não seria, assim, em suas lembranças, como um lugar de delícias, do qual eles foram retirados?
em comparação com o meio ingrato para onde foram relegados. É assim, portanto, que o Espiritismo vem mostrar, possivelmente ali, a origem da doutrina dos anjos decaídos, do paraíso perdido. À primeira vista, esse degredo que os espíritos sofrem poderia ser visto como uma espécie de um retrocesso espiritual, o que seria uma contradição, uma vez que a doutrina espírita afirma que os espíritos jamais retroagem, sempre progridem. Na pior das hipóteses, estaciona por um período, mas jamais retroagiriam. De fato, não se trata de um retrocesso espiritual. Esses espíritos, eles não perdem aquilo que eles já conquistaram na sua caminhada evolutiva. Apenas há um rebaixamento da condição material, da habitação, mas é para o próprio benefício deles e daqueles com quem eles vão conviver. Mas esses espíritos não carregam para esse mundo inferior apenas a inteligência que eles desenvolveram no mundo do qual não puderam continuar a sua caminhada. Carregam também os seus vícios morais, aqueles vícios que os impediram de permanecer a sua caminhada naquele mundo mais adiantado. É assim que surge o mito do pecado original, que aqueles espíritos já carregam consigo ao adentrar esse mundo. É dessa forma que o Espiritismo, portanto, explica esse mito, com a diferença de que os espíritos trazem o resultado das suas próprias escolhas. Cada um herda de si mesmo e sofre as consequências de suas próprias faltas. E tem sempre oportunidades de corrigir em diferentes encarnações o erro cometido, as faltas e os vícios adquiridos. Concluindo, então, a transformação da humanidade é um processo longo, gradativo, que vem se realizando, conforme temos notícias, pelo menos desde o tempo do advento do Espiritismo, onde no livro A Gênese Kardec já tratava claramente desse processo. É uma revolução moral que o Espiritismo vem impulsionar, que vai marcar uma nova era para a humanidade. Uma era caracterizada pela fraternidade, pela solidariedade, pela caridade mais desinteressada, pela cooperação entre todos. Essa revolução moral acarretará forçosamente uma mudança nas relações sociais, produzindo uma sociedade onde os fracos não serão mais explorados pelo forte, mas o forte tomará a defesa do fraco, onde todos estarão dispostos a sacrificar seus interesses em nome da justiça, onde o bem será praticado em toda parte. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra, derrubando as barreiras que separam os povos, destruindo os preconceitos de todos os tipos, os dogmatismos religiosos que alimentam esses antagonismos de seitas, fazendo com que todos se olhem como irmãos, filhos de uma mesma divindade, não importa o nome pela qual a designemos. O Espiritismo tem vocação para o pluralismo, para o diálogo aberto com todos os campos do saber, com todas as visões de mundo, respeitando todas as crenças sinceras. É por isso que o Espiritismo veio, então, nesse tempo, cumprindo a promessa de Jesus, dar a sua contribuição para o estabelecimento do reino de Deus na Terra. E cabe a nós agora tomarmos a iniciativa de participarmos ativamente desse processo de estabelecimento do reino de Deus na Terra, procurando seguir a sua mensagem, procurando fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Assim eu finalizo essa conversa, esperando que tenha sido útil para todos, desejando que todos estejam bem, que se cuidem, que se puderem fiquem em casa, se tiverem que sair, tomem todos os cuidados. Fiquem em paz, então, paz e bem, saudações a todos.